A pregação bíblica é uma pregação que, em número 1, parte do texto bíblico. 2, o texto bíblico guia do começo ao final aquilo que o pregador deve comunicar. E 3, uma pregação bíblica comunica uma ideia principal que aquela passagem bíblica traz enquanto revelação divina. E depois, essa pregação bíblica faz a ponte daquele mundo bíblico com o mundo da atualidade. Leva as pessoas a experimentarem a revelação dada. O que nós temos hoje em dia, na maior parte das vezes, nas nossas pregações? E eu não falo isso para acusar ninguém, eu não falo isso me achando tal, eu não falo isso para denegrir qualquer pessoa, mas ao contrário, como um alerta e segundo também como uma contribuição para que a gente possa vislumbrar onde a gente precisa chegar. A maior parte das nossas pregações é assim. O pregador vai lá na frente, ele lê um trecho da Bíblia, e aí ele esquece aquele trecho da Bíblia e começa a contar histórias, começa a contar testemunhos, ele começa a usar frases prontas, ele começa a girar em torno sempre daqueles mesmos assuntos que todo mundo sempre ouve constantemente. Amor de Deus, pecado de salvação, fé e conversão. Claro, são temas importantes, mas toda a pregação parece que é só aquele conteúdo básico da fé. Nós vemos boa parte das nossas pregações assim. E são pregações que vão levar as pessoas muito mais a uma experiência motivacional do que propriamente uma experiência de mergulho, de aprofundamento na revelação de Deus, na palavra de Deus. Um outro tipo de pregação que a gente vê bastante acontecer é aquela pregação temática. Então, o tema é dado e aí a gente vai lá e prepara aquele conteúdo de pregação, vai lá e prepara aquele roteiro, colocando várias passagens bíblicas, colocando textos do catecismo da igreja, colocando citações de documentos, coloca uma historinha, coloca ali um testemunho e está pronta a pregação. Qual é o problema disso? É claro, tem virtudes? É claro que tem. Esse modelo ajudou a formar milhares e milhares de pregadores pelo Brasil. Isso ajudou, é claro, mas a gente precisa sempre entender que sempre há algo novo a se fazer, algo novo a se buscar, crescer no ministério, é isso que eu penso. Então vamos lá, o que acontece? Já testemunhei isso, e um dos perigos é o pregador não conhecer a metodologia teológica do auditus fidei, do intellectus fidei, da applicatio fidei. E aí o que ele faz? Ele junta, por exemplo, passagens bíblicas que não têm a ver uma com a outra. Uma está trabalhando o assunto A, ele acha que está trabalhando o assunto B, e isso vai gerando um Frankenstein teológico. Esse Frankenstein teológico, ele é muito perigoso, porque a gente acaba criando certos tipos de pensamento nas pessoas que elas acham que são corretos, mas não são. Elas acham que são dogmas da igreja, mas não são. Professor, as pessoas me perguntam, eu posso fazer uma pregação desse jeito? Com roteiro e tema? Então, pode, você pode fazer. Agora, a questão que eu te pergunto sempre é, você tem método teológico para fazer isso? Eu acredito piamente que a maior parte de nós, se for sincera, vai responder não tem. Se você respondeu não tem, eu preciso te falar, cuidado, você precisa buscar se esmerar mais para que você não incorra em certos erros, distorções, às vezes pequenas distorções que vão mudando gradativamente as pessoas de rumo, do rumo certo para um rumo mais ou menos certo, e assim por diante. É aquela velha história, né? Um físico falou que se você tiver uma reta até a Lua de um determinado ponto da Terra, se você tirar 1 centímetro para o lado e continuar reto 1 centímetro para o lado, você não vai atingir a Lua dessa linha reta. Ou seja, 1 centímetro lá na frente pode te tirar do rumo certo, do objetivo que você tinha. Então é muito importante a pregação bíblica por causa disso, porque ela é uma forma que, ao aplicar o método dela, você extrai a ideia do texto real e concreta. Existe um passo a passo para fazer isso, e você tem técnicas para
aplicar isso na vida das pessoas da forma mais coerente possível com aquilo que é a revelação de Deus, não a minha, não a sua, a de Deus. Então a pregação bíblica é essa, que está voltada para a palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras.